Todo mundo tava atacando hate no filme de Until Dawn antes mesmo dele ser lançado, mas depois que ele foi lançado, as pessoas viram que ele é um filme de terror divertido. Pode não ser a melhor adaptação do jogo, né? E vamos conversar sobre isso nesse vídeo de hoje, mas ele conseguiu aí atingir o público certo, as pessoas estão mais falando bem do que falando mal. E eu já falei um pouco mais sobre ele no vídeo sem spoilers que eu postei essa semana aqui, então se vocês não assistiram, depois dê uma conferida. Mas hoje vamos conversar sobre Until Dawn com spoilers, quero falar sobre aquele final, quero falar sobre o vilão, quero falar sobre o desenrolar da história e também versus o jogo, como funcionou toda essa dinâmica e o que esperar de uma sequência. Muita coisa pra gente conversar nesse vídeo, mas antes já vai clicando no botão do like que é muito importante, porque isso apoia esse tipo de conteúdo aqui no canal. Não esquece de comentar lá embaixo o que vocês acharam do filme, principalmente sobre o final, e o que esperam pra uma sequência. E claro, já se inscreve aqui pra próximos conteúdos de séries e de filmes que tem dica toda semana aqui. Baseado no jogo homônimo da PlayStation, Until Dawn nos apresenta a protagonista Clover procurando a sua irmã desaparecida com seu grupo de amigos, e todos acabam ali indo pro último lugar que essa irmã dela foi vista pela última vez, e eles ficam presos numa casa onde existe um loop temporal, e eles terão ali que lutar contra indigos e também sobreviver à noite para eles conseguirem escapar no amanhecer. Só que se alguém morrer durante o loop que eles estão, eles todos acordam no início da noite e tudo começa de novo. E um adendo, eles não podem morrer mais de 13 vezes, porque senão eles estão ferrados e aí eles acabam se tornando mendigos também. A premissa é simples, a trama é básica e o filme não tenta ir além disso. E eu já até falei sobre o problema de Until Dawn, seu roteiro, lá no meu vídeo sem spoilers. E aí a direção e os protagonistas, né, e os personagens acabaram salvando aí muito desse filme e tornaram ele divertido por conta da dinâmica que a gente teve e também por conta das cenas bem dirigidas, além das mortes criativas e também dos cenários claustrofóbicos. Então assim, o diretor conseguiu salvar aquele roteiro bobo de ser um completo desastre e ele tornou esse filme bem envolvente. Eu não vou mentir pra vocês que eu me envolvi com a história. E ao longo da trama nós fomos tendo várias revelações. Uma delas é que o cara que trabalhava na mercearia próxima da casa onde os jovens ficaram presos era na verdade o vilão da história, o Dr. Hill. E esse cara era obcecado por algum motivo em descobrir ali como o terror afetava as pessoas. E eu vou ser sincero com vocês, gente, essa foi a pesquisa mais tosca que eu já vi na vida. E não que pesquisar coisas toscas seja errado. Eu até acho que tem gosto pra tudo, né? Então se você quer ser um pesquisador e pesquisar coisas como essa, tá tudo bem. Só que assim, conduz uma pesquisa de uma maneira certa, não de uma maneira maluca igual esse cara conduziu. Às vezes eu até penso, será que esse tipo de vilão não tem uma série atrasada pra pôr em dia? Será que esse tipo de vilão não tem que maratonar uma franquia de filmes ali, que tá atrasada também? Ah, nunca maratonou essa franquia. Maratona! Melhor do que você fazer essas cagadas que esse pessoal faz aqui. Esses vilãozinhos meia boca aqui, que sempre sabe que vai ser derrotado no final, mas mesmo assim estão fazendo a mesma cagada sempre. Se tivesse maratonando série, tivesse maratonando uma franquia de filme, isso não teria acontecido, não seria derrotado, estaria feliz. Mas assim, o Dr. Hill ao longo do filme ficou observando esses jovens de longe e também ele começou ali a meio que ajudar esses jovens de certa maneira. Na verdade, ajudar não, causar discórdia entre eles, né? Porque ele falou pra eles que eles conseguiriam sair desse tal loop se eles sacrificassem um deles ali, os outros poderiam sair. Então ele meio que colocou essa decisão na mão de todos eles e falou, comece a mata-mata aí que eu quero ver quem vai sobreviver no final das contas. Aliás, o Dr. Hill é um personagem no jogo que não ganha tanto desenvolvimento lá, né? Ele é meio que uma alucinação da cabeça do Josh. E a gente percebe que ele ganha um desenvolvimento aqui nesse filme, mas ainda assim é um desenvolvimento bem falho, porque a gente quase não entende muito sobre ele. A gente entende que ele é um vilão caricato, escrito pra ser aquele vilão caricato e nada mais que isso. E a revelação dele ali no final do filme sobre ele ser o mestre das marionetes que tava controlando tudo que tava acontecendo ali na casa onde os protagonistas estavam, poderia ter sido interessante, mas acabou ficando super besta e foi um dos pontos mais fracos do filme pra mim. Além disso, eu acabei também notando que, assim como no jogo, onde o Josh era a pessoa que estava conectada com o Dr. Hill, né, onde tinha essa interação com o Dr. Hill, aqui no filme foi a Clover, até porque os outros personagens não tiveram a interação que ela teve com ele. Os outros personagens, no máximo, ouviram ele falando pelo rádio, e também a gente sabe que ele capturou a Megan num ponto do filme e prendeu ela ali, né, na frente de um mendigo, mas a gente não viu ele fazendo isso, então a gente não tem esse momento de interação dele com outros personagens. Até fica a dúvida, será que ele era mais uma alucinação da cabeça da Clover? Será que não? Será que ele existia? Será que não? E daí, se esse filme for um prequel do que aconteceu no jogo, e ele aparece na alucinação do Josh no jogo, será que ele usa esse tipo de alucinação pra mexer com a cabeça das pessoas? Então assim, muitas questões existem aí em torno desse Dr. Hill. E assim, quando a gente chega no clímax da história, né, depois de todo o monólogo do vilão, na verdade, durante o monólogo do vilão, a Clover pega ali a caneca de café dele, coloca embaixo da água que tava pingando, volta a caneca pro lugar que ele tava, ele toma o cafezinho, e aí ele acaba implodindo, porque a água daquele lugar era meio que mortal e matava as pessoas de dentro pra fora. Não me perguntem como, já vamos falar até um pouco sobre isso, mas... E aí a gente vê que o vilão foi destruído da forma mais besta possível. E eu não sei
sei se isso era proposital, porque eu dei uma leve risada da forma idiota com que fizeram isso, porque parecia algo saído de um, sei lá, desenho do Cartoon Network, sabe? De um filme do Disney Channel, essa resolução. E por mais que tenha sido divertido ver o vilão explodindo, não foi uma cena tão gratificante quanto eu esperava. Eu acho que as cenas anteriores dos jovens morrendo foram muito mais gratificantes. A gente teve aquela cena no começo do filme ali, do Abe sendo cortado ao meio, da Megan sendo meio que morta com a cabeça batida no chão várias vezes, foi da hora essa cena também. Então assim, teve cenas pontuais das mortes que foram muito legais, e pra mim, com toda certeza, já até quero perguntar pra vocês, qual foi a morte favorita de vocês? Coloca nos comentários. Mas pra mim, a cena das explosões, da água contaminada lá, que o Abe bebe, tipo, puf, explode. Depois a gente vê que a Megan bebe um pouco, e aí a perna dela explode, depois a barriga dela começa a crescer. E, gente, quando ela explode, foi épico pra mim, assim, foi, tipo, muito bom. Eu adoro o gore, eu adoro como eles fizeram isso com efeitos práticos, ficou muito legal. Não só isso, como também depois a cena da dinâmica ali, do Max e também da Clover, deles falando, tipo, a Clover falando, vai, me mata, faça isso. Então a gente tem toda essa dinâmica muito bem construída. As mortes desses personagens que tinham uma química legal durante o filme foram muito mais legais do que o próprio desenrolar do vilão no final. E eu adorei essa cena das explosões, foi a minha favorita. E daí, no final das contas, a gente vê que todos esses jovens conseguem escapar desse loop, porque a Clover acabou matando uma pessoa, então, indiretamente, ela conseguiu fazer o que o doutor tinha falado pra ela, né, de matar uma pessoa. Todos eles, então, escapam. Eles encerram o ciclo, conseguem sair ali, eles veem o sol aí amanhecendo, então, eles conseguiram completar o que precisava, entraram no carro e, ó, beijinho e tchau, tchau. E pra mim, a cena que eles correm nesse final aí para escapar dos mendigos que estão correndo atrás deles foi a cena mais intensa desse filme, porque, olha, meu coração ficou disparado. Eu tava tipo, vai, gente, vai. Eu sabia que eles iam conseguir no final das contas, mas eu fiquei, meu Deus do céu, corre. Eu sinto que foi uma emoção intensa que eu senti. Não sei se vocês tiveram a mesma sensação. Mas assim, o filme não escapa de ter problemas, né? Como eu disse, a revelação do Dr. Hill não foi legal. O próprio desenvolvimento do ponto central do filme, que envolvia a Clover estar de luto e ao mesmo tempo se sentir solitária e querer resgatar a Melanie, que é a irmã dela, foi algo que foi deixado muito jogado na trama. Eu comentei um pouco sobre isso lá no vídeo sem spoilers, mas volto a dizer isso aqui, que o desenvolvimento da Clover encontrar a irmã e também a forma com que ela se despede da irmã naquele momento nos túneis, né, quando ela mata a irmã ali que tá toda wendificada, né, ela tá, tipo, monstruosa, foi uma cena que deveria ter um impacto grande na gente, mas não teve impacto. Não teve impacto nenhum, porque a construção da relação dessas duas foi feita de uma forma muito errada no filme, tornando assim a despedida das duas algo bem sem emoção. E é interessante eu destacar que o loop temporal que existe no filme não existe no jogo, mas eu sinto que aqui no filme eles quiseram recriar os saves do jogo, né? Onde você fez algo errado e você volta pro ponto que você salvou ali no anteriormente e começa daquele ponto e termina o que você precisa fazer. Então, você escolheu o caminho A, você agora escolhe o caminho B e vê como que vai sair ali no final. Então eu senti que o loop temporal foi meio que pra trazer isso, né? Trazer essa mecânica que existe no jogo pro filme. E pra mim isso funcionou bem. Não vou mentir pra vocês, eu gostei. Eu acho que o filme pecou um pouco na forma de vender o que eles estavam querendo, no caso, vender um filme de Until Dawn que não tinha nada do jogo. Então, sei lá, é um pouco complicado isso, por isso que muitas pessoas criticaram o filme anteriormente. E também eu acho que por ser um filme de Until Dawn, eles poderiam ter feito algo genial, como por exemplo, o que Premonição 3 fez na época que saiu o DVD, onde você podia escolher onde o personagem iria, pra A ou B, sabe? Tipo, você tinha uma opção de escolha, então eu acho que eles perderam muito essa oportunidade, e eu acho que isso não funcionaria no cinema, tá? Eu acho que isso pode funcionar muito numa mídia física, então quando lançarem DVD e Blu-ray, espero que eles tragam uma opção assim que seria muito legal. Mas eles poderiam ter feito igual eles fizeram com o Escape Room, onde o Escape Room teve duas versões diferentes. Teve a versão de cinema e a versão de DVD, onde a história muda completamente. Então, assim, é muito legal ter essa dinâmica e eles pecaram um pouquinho aqui. Eu acho que seria muito da hora eles terem feito dois finais diferentes pro mesmo filme e criado o efeito Mandela gigantesco, onde, eles mandavam pra esses cinemas aqui esse filme com esse final e pra outros cinemas mandaram esse filme com esse outro final. Gente, ia ser muito da hora se eles tivessem feito isso. Na minha cabeça ia funcionar muito bem. E seria algo que lembraria um pouco o jogo, porque a pessoa literalmente poderia escolher o final que ela queria assistir. Tipo, a rede de cinema, cada rede de cinema poderia ter um final diferente. Eu acho que ia ser meio insano isso. Eu acho que cada rede poderia ter um final diferente, aí tipo, a rede A vender com o final exclusivo da nossa rede, a rede B com o final exclusivo da nossa rede. Acho que seria muito da hora. Meu, e a Sony ia vender muito ingresso, porque o tanto de gente que ia tentar ir em várias sessões só pra ver os finais diferentes seria insano. Enfim, é uma ideia, né? Mas espero que o DVD interativo realmente exista logo mais, daqui a alguns meses sai esse DVD. E se assistiu até esse ponto do vídeo, coloca uma ampulheta pra saber que você viu até esse momento. E agora vamos falar da sequência, que basicamente já foi quase que introduzida nesse primeiro filme, já que a gente vê aquela ceninha final onde as telas da sala do Dr. Hill acabam mudando pra uma cabana ali cheia de neve. E esse cenário é uma clara referência ao jogo. E esse muito provavelmente será o local onde o segundo filme se passaria. Fazendo assim esse primeiro filme se tornar um prequel do jogo. E eu achei a ideia muito interessante, principalmente porque eles teriam a chance de explorar muito do que não foi explorado no jogo.
E eles poderiam trazer muito mais sobre a explicação de quem é o Dr. Hill. Como ele criou o Loop, como ele criou aquela cidade que aparece e desaparece do nada, como ele criou a bruxa que aparece ali numa das cenas atacando a Clover, como que ele controla os Wendigos, de onde ele tirou aquela água que implode. Eu acho que até é surreal demais pensar que eles explicariam tudo isso. Ainda mais explicar aquela cena daquele verme correndo no rosto da Clover num dos pontos do filme. Acho que não explicaria. Mas eu sinto que essas perguntas poderiam ganhar um desenvolvimento maior, sabe? Numa sequência. Então ainda tem esperança de que um segundo filme explique mais coisas. Não se aprofunde em tudo que eu mencionei, mas talvez traga algumas coisinhas aí pra gente entender o que tava acontecendo com esses jovens e como esse doutor conseguiu tudo isso. Mas na minha visão, Until Dawn foi um filme divertido. Tentou copiar muito o que Segredos da Cabana foi lá em 2013, que é um filme que eu adoro. Então assim, eu adorei Until Dawn tanto quanto. E eu acho que ele é um universo bem vasto que merece uma sequência pelo menos. Então quero saber de vocês. O que vocês acharam de Until Dawn? O que vocês esperam de uma sequência? Coloca tudo nos comentários. Se eu esqueci de alguma coisa também, coloca lá. Fico por aqui, gente. Um grande beijo, até o próximo vídeo e tchau!